nossos 5 S. Vamos falar de microfone? Só para lembrar, são 5 S: só a graça, só Jesus, só a fé, só a Escritura, somente glória a Deus. Nós já falamos 2, hoje vamos falar o que é fé, vamos falar só a fé. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus é considerado o capítulo da fé. Fala muito a galeria dos heróis da fé e a definição da fé bíblica. Hebreus, no capítulo 11, versículos de 1 a 6. Todos encontraram? Amém? Assentados mesmo como estamos, vamos acompanhar a leitura da palavra. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Senhor, abençoe essa palavra que é sua em nosso coração, amém? Bom, por que somente a fé? Não vamos entrar no aspecto da briga teológica que houve há 500 anos atrás, quando se vendia a salvação através de pagamento em dinheiro e outros tipos de propinas. E Martinho Lutero, então, lendo, não o texto aqui que nós lemos, mas em Romanos, ele teve a firme convicção, vendo na Bíblia, que somente a fé era necessária para a salvação. E isso é baseado no que está em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, que diz que é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Então, somente a fé. Mas a gente precisa entender o que é fé, mesmo porque existem muitos tipos de fé. Nós vamos falar da fé bíblica. A fé, sendo um conceito espiritual, ela não é muito simples de ser entendida. É preciso entendê-la com profundidade. Por exemplo, a fé não é um fim em si mesmo, ela é um meio. Como assim? Olha o que eu acabei de dizer de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é um meio. Ela não é um fim em si mesmo. Ela, assim, eu tenho muita fé. Para quê? Não para nada, mas eu tenho muita fé. Então não serve para nada. Ela é um meio, ela não é um fim em si mesmo. É preciso ficar bem atento. Bom, eu vou listar algumas coisas primeiro do que a fé bíblica não é. Que muitas, não, porque a fé, fala-se muito em fé, mas a fé bíblica não é a maior parte das coisas com que nós temos contato. Por exemplo, a fé não é um sentimento. Eu não estou sentindo fé hoje. Não está mesmo, porque a fé não é um sentimento. As pessoas confundem a fé com a esperança. Eu quero ter esperança, eu tenho fé e esperança. Fé e esperança são duas coisas diferentes, mas não é um sentimento. Então eu não sinto fé, porque a fé não é um sentimento. A fé também não é uma forma de conhecimento. Aquilo que eu não entendo, eu aceito pela fé. Ora, isso é sinônimo de ignorância, não é sinônimo de fé. O que eu não entendo, eu aceito pela fé. Isso é ignorância. A fé não é isso, não é uma forma de conhecimento. Mais grave ainda, esse eu quero me ater com um pouco mais de detalhe. A fé não é uma forma de poder individual. Não é uma forma de poder.
Como assim? Algumas pessoas acham que a fé é um tipo de poder mágico. Interpretam de forma errada versículos bíblicos, como por exemplo, um que Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis àquela amoreira, lança-te ao mar, e ela vai. Você puxa, minha fé não consegue remover um grão de nós, eu posso fazer. Não, a sua fé não faz nada. Quem faz é Deus. A fé vai conectar a ação de Deus, mas ela mesma não tem poder. Não é um poder. Algumas pessoas confundem assim: eu hei de vencer pela fé, como se a fé fosse uma questão de autoconfiança. A minha postura mental seria capaz de mudar ou modificar ou recriar a realidade. É uma forma de poder, um poder místico. Eu tenho fé e, portanto, eu consigo mudar as circunstâncias, como se o poder estivesse em mim. Não é, porque o poder está em Deus. Há ainda outros assim: eu tenho muita fé. Fé em que? Não, basta ter fé. O importante é ter fé. E para. Como se a fé fosse um ente sozinho. É o que é chamado de brincadeira, fé na fé. Eu tenho muita fé, basta ter fé. Como assim? Fé é algo que você aplica a algo. Fé em quê? Fé em quem? Essa é a pergunta. Fé em quê? Esse tipo de fé, prestem atenção, ela não tem aspecto moral. É uma fé ateia. Ela pressupõe algum tipo de poder. Eu não preciso crer em Deus, basta ter fé. Alguns anos atrás, na verdade há bastante tempo atrás, a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu ainda não dominava bem inglês, estava meio com vergonha de sair na rua, resolvi assistir o culto pela televisão, coisa que todo mundo faz aqui hoje, mas naquela época não, ainda assistia. E eu assisti um culto de um tele-evangelista muito famoso na época. Vou nem mencionar o nome dele, não vale a pena, não sei nem se é vivo ainda. A igreja dele chamava-se Palácio de Cristal, ela era toda em vidro, transparente, era uma coisa lindíssima. Lindíssimo, igreja lotada, tinha umas 3.000 pessoas ali dentro, fácil. A igreja era tão grande que tinha um órgão de tubo enorme por trás e o coral ficava dentro do órgão. O órgão era tão grande que cabia um coral dentro dele. Você imagina o tamanho da igreja. Título da mensagem: como a fé opera milagres. Que título lindo, né? E eu vou assistir. Ele não falou uma vez o nome de Deus, nem uma vez o nome de Jesus. Era a fé como um poder autônomo, um poder autóctone, um poder que não dependia de quem eu tinha fé. Eu tenho fé e, portanto, vou mudar as circunstâncias. Uma fé ateia, sem nenhuma moral, capaz de mudar a realidade. Isso o pregador achava. Essa não é a fé bíblica, meus irmãos. Não é. Uma fé que não se projeta no autor da fé ou no dono de todo o poder, que é Deus, é uma fé ateia. O objeto da fé é muito importante. Por isso é que um dos mandamentos fala assim: olha, você não pode ter ídolo. Você está projetando a sua fé em algo que não é Deus. Fé numa imagem, fé num animal. Existem muitas religiões animistas no mundo em que o sujeito adora um animal. E você vai dizer que a fé dele não é fé? Claro que é. Você olha, veja vídeos na televisão desses cultos animistas, as pessoas estão contritas, estão clamando, estão buscando o seu Deus. Seu Deus é um animal, ou então é uma estátua. Que Deus é esse? Mas eles têm fé. Mas essa não é a fé bíblica. Vou ilustrar a diferença entre fé e no objeto da fé. Uma ilustração você nunca vai esquecer. Imagina que você está andando entre duas montanhas e tem um abismo entre duas montanhas. E você precisa chegar lá de lá. E tem uma corda, uma ponte de corda, cheia de madeira, assim meio velha, só cabe o seu pé ali, atravessa o abismo. Aí você olha assim: eu vou ter que atravessar isso? Se agora. Não, se você não chegar lá, tem um bicho aí atrás, tem um inimigo, você tem que atravessar. Você pode ter mais ou menos coragem para atravessar ali. Essa coragem eu faço a comparação com a fé. Mas o que realmente importa é a ponte, porque se ela estiver podre, você pode ter a fé que você quiser, você pode ter a coragem que você quiser, você vai atravessar e vai cair, porque a ponte está podre. O objeto da sua fé é muito importante. Se eu tiver fé no lugar errado, essa fé é vazia, essa fé é vã. Entenderam, né? Se a ponte estiver podre, não adianta você ter coragem. Mas eu tenho muita fé, eu vou chegar lá do outro lado. Você vai cair, a ponte está podre. O objeto da fé não é confiável. Então não adianta assim: se eu tenho fé,
Eu tenho muita fé, como se algo fosse uma forma de poder. Não, o poder está no objeto da fé, que é em Deus. A fé bíblica é uma fé depositada em Deus. O que é, pois, a fé bíblica? É o que acabamos de ler aqui em Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é uma convicção. A fé bíblica é uma convicção, é a certeza das promessas e da providência divina. Eu tenho certeza que Deus existe, eu tenho certeza que Ele é fiel naquilo que prometeu, Ele vai agir, Ele está cuidando de mim, Ele me conhece, Ele prometeu e Ele é fiel. Essa é a fé bíblica, uma convicção. A fé bíblica, ela não é egoística e nem estática, ela nos leva à ação. O indivíduo, se eu tenho muita fé e eu não faço nada com ela, desconfie. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 2, versículo 17, assim, a fé sem obras é morta. Ah, mas eu tenho uma fé enorme, o que você faz com ela? Nada, é morta. Se a sua fé faz você lutar muito para vir à igreja, ela está agonizando, muito pouco. Uma fé que não te leva a nada. A fé é ação baseada em confiança. A fé bíblica nos leva a agir. Como é que eu sei disso? Só continuar lendo o capítulo 11 de Hebreus. Ele faz uma galeria dos heróis da fé, um monte de gente que alcançou grandes prodígios, milagres, e ele diz tudo, pela fé. Vamos ler alguns aqui. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Versículo 11, pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Todos, versículo 13, todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-os e confessando que eram peregrinos sobre a terra. E ele vai falando, pela fé, o fulano recebeu isso, pela fé Moisés, pela fé Raabe, e vai Gideão, Samuel, os profetas, ele vai falando que todos alcançaram prodígios pela fé. Mas tem uma coisa, em algum momento, lá no versículo 36, ele diz assim, outros, porém, por sua vez, passaram por prova de escárnios e açoites, e até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Esses são os heróis da fé? Da fé bíblica, sim. Sabe o que o texto diz? É só continuar, versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé, não contudo com a concretização da promessa. A promessa que a gente está falando é Jesus. Ele colocou uma porção de gente que, do nosso ponto de vista, fracassou. Não fracassaram, não. São heróis da fé. Eles agiram em função da sua fé. Pode ser que para nós isso não fosse uma vitória, mas para Deus é. Para Deus é. Fé é ação baseada em confiança. A fé bíblica, ela vence o mal, não necessariamente com uma vitória humana. E eu gostaria que a gente lesse um texto muito importante sobre a definição de fé, porque esse é mais prático. Está escrito em Abacuque. Gostaria que os irmãos abrissem Abacuque no capítulo, vamos ler do capítulo 1, 13 até 2, 4. Esse texto é muito famoso, inclusive é a citação de Paulo em Romanos, ele menciona esse texto do profeta Abacuque. Ele está questionando a Deus a respeito do grave problema da existência do mal. Esse é um grande problema, talvez um dos maiores problemas da teodiceia, que se chama. Vem cá, Deus existe? Se Deus existe, por que Ele permite o mal? Olha o mal não podia existir. Se Deus é tão bom, se Deus é amor, como que o mal existe? Se você já pensou nisso alguma vez, não se preocupe, você não está sozinho. Tem um profeta da Bíblia que há quase 3.000 anos já pensava nisso, e ele não ficou parado, ele questionou a Deus sobre isso.
É Abacuque 1:13. Ele diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Isso ele questionando a Deus. E a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso demora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-o de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Estou falando do homem que destrói o outro homem. A todos levanta o inimigo com... Por isso oferece sacrifício à sua rede, ainda é idólatra ainda, e queima incenso à sua varredora, porque elas o enriqueceu a sua porção, e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Está questionando a Deus. Ele estava falando sobre guerra, ele está fazendo uma analogia com a guerra, um monte de gente se matando. E ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 1, é muito interessante: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava em tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Quer dizer, se algum cara de marketing acha que inventou o outdoor, não foi. Deus já tinha mandado fazer o outdoor a Abacuque. Escreve numa tábua tão grande que possa ler quem passa correndo. E o que está escrito nessa tábua? Porque a visão, ele está tendo uma visão. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Que bênção essa resposta. Sabe o que ele disse? Você não anda pelo que você vê. Isso qualquer um pode fazer. Se eu der tanto, eu vou receber tanto de volta. Se eu agir assim, vai acontecer assado. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Uma relação de causa e efeito, mas o mal não permite isso. As pessoas elas praticam o mal e aparentemente se dão bem com isso. Mas a lei de Deus dizia que eu devia fazer o contrário, eu não devia fazer isso. As pessoas fazem e estão se dando bem e eu não. Você sabe por quê? Porque o meu justo não é aquele que só faz coisas justas, não. O meu justo ele faz pela fé. Ele sabe que quem está olhando não é isso que você está vendo. Não é desse jeito que Deus avalia. Tanto assim que na galeria dos heróis da fé, dentro deles tem um monte de gente que morreu e foi torturada. Mas para Deus eles eram heróis e justos. A palavra nos diz que eles não eram dignos do resto da população. Homens dos quais o mundo não era digno. Mas ele não perdeu? Perdeu sob os nossos olhos. Para Deus eles são heróis, porque eles viveram pela fé. Essa é a fé bíblica. Uma fé que age baseado na confiança nas promessas de Deus, na justiça de Deus, de tudo aquilo que Deus é e pede para nós. Não se preocupe, depois eu vou avaliar isso. Então eu não faço isso para ninguém. Eu não posso fazer porque pode ter gente que está olhando. Não é preciso me preocupar isso. Eu faço porque é o certo. Eu faço porque é isso que eu devo fazer. Eu faço para agradar o meu Pai, que vem em secreto. Ele não precisa de nada disso. Não podemos olhar com os nossos olhos, olhar com os olhos da fé. Não é ser ignorante ou tapar os olhos para a realidade, é olhar além da realidade para aquilo que Deus está dizendo assim: olha, eu estou vendo, pode parecer que não, mas eu estou, em algum momento eu vou acertar a conta. Continue fazendo a sua justiça confiando em mim, porque esse é o meu justo, que faz as coisas baseado na sua fé. Sabe de uma coisa? De onde vem a fé? A fé é um dom. A gente acabou de ver que é um dom de Deus, lá em Efésios 2:8, quando a fé é um dom de Deus, Deus nos deu fé. Mas é interessante que existe um processo para o qual ela chega até nós, e um deles é ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Ela vem também praticando. É engraçado porque uma vez os discípulos, percebendo a importância da fé, eles chegaram para Jesus assim: aumenta a nossa fé. Jesus não respondeu, porque a fé você não aumenta com uma varinha de condão. Se eu vou orar por você agora, você vai ficar cheio de fé. Não, a fé
pratica-se e ela vai aumentando com a prática. Ela vai sendo desenvolvida. Existe um outro texto que um homem que não tinha fé, mas ele precisava, ele clamou: Senhor, me ajuda da minha incredulidade. Isso está lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 24. Aquele homem tinha uma filha endemoniada e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio dela. E ele chega para Jesus: se podes alguma coisa, me ajuda. Aí Jesus: como assim se pode? Tudo é possível que crer. Aí ele disse: mas eu não consigo crer o suficiente, então me ajuda na minha incredulidade. Ele foi humilde o suficiente para dizer: puxa, eu não quero fé para aparecer, eu não quero fé para me sentir importante, poderoso, eu estou precisando tanto. Será que você não consegue me ajudar completando aquilo que eu não tenho? Ele recebeu a resposta, ele foi abençoado. Jesus expulsou os demônios da filha dele, e ele foi grandemente abençoado. Então, ao buscarmos em humildade: Senhor, me ajuda, se eu estou precisando de fé, não é diferente assim, eu já tenho e quero ficar com mais. Foi o que os discípulos fizeram. Esse não tinha nenhuma, me ajuda na incredulidade. Jesus o abençoou, porque a fé, ela é posta em prática. Pratique a sua fé. Versículo Hebreus 11:33: pelos quais venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Ele está falando de Daniel aqui, né? Alcançar pela fé, vencer. Como assim? Pela fé, ela é posta em prática. Você vai e coloca em prática. Só que colocar em prática não é uma coisa legal assim às vezes, né? Sim, mas eu vou colocar em prática. Ah, tá bom, então eu vou te jogar num buraco cheio de leão ali. Foi o que fizeram com Daniel. Na hora ele não deve ter gostado nem um pouco, mas ele confiou no Senhor. Às vezes a gente pensa que nós somos, vai ser assim, tipo filme, né? Que o cara vai sair como um herói. Não, as pessoas que venceram, elas passaram por grande tormento. Eu fico imaginando que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei chegou lá e disse assim: ó, tá vendo aquele buraco ali, ó, cheio de fogo, eu vou jogar vocês ali dentro. Qual é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? Guarda, amarra todos eles. Vocês vão se ajoelhar agora a mim, eu vou jogar você ali dentro. E aí? E essa semana, eu estava fazendo estudos aí para o mestrado lá da ABK, e estava falando exatamente sobre fé, algumas ações sobre fé, e eu vi um texto que me deixou espantado. Era um blog de uma pessoa criticando um outro blog que falava o seguinte: se você chegar lá, você está um missionário, e alguém chegar perto da sua família toda e assim: olha, ou você nega a sua fé, ou nós vamos executar a sua família todinha aqui agora. Eu disse: não, vai executar minha família, não vou negar minha fé. O blog criticava essa atitude. Que absurdo é esse? Isso é uma violência, isso não é coisa de Deus. Eu disse: olha, essa pessoa não sabe o que é fé, porque foi exatamente isso que os heróis da fé fizeram. Pode me jogar no fogo, porque Deus tem o poder para me livrar do fogo. Está lá em Daniel no capítulo 3. Quem é o Deus que pode te livrar? Não, Deus pode. Se Ele não quiser, fica sabendo que nós não vamos fazer isso. Ou seja, a decisão soberana de Deus, se Ele vai me livrar ou não, é dele. Mas eu sei o que eu tenho que fazer, vou obedecer. E Deus foi fiel e eles foram libertos. E foi grande o testemunho deles. Mas eu imagino assim, agora, será que Ele vai me livrar do fogo mesmo? Eu acho que quem realmente está na fé no Senhor nem pensa nisso. Eu não quero saber o que Ele vai decidir, porque o Senhor já colocou no meu coração o que eu tenho que fazer. Eu tenho que agir pela fé. O resto está na mão dele. E foi exatamente isso que aconteceu com aqueles três. Eles praticaram a fé. Fé se pratica, por isso ela aumenta. Se você vai ficar com ela assim: eu tenho muita fé, mas eu tenho um monte de medo, você não está praticando. Que fé é essa? A fé é um dom de Deus. A fé bíblica tem um autor. Quem é o autor da fé? Jesus. Hebreus 12:2 diz: Jesus é o autor e consumador da fé. A fé bíblica, além de dom de Deus, ela tem um autor, e o autor é o próprio Jesus. Lá em Apocalipse 2:19, Jesus, através do anjo que fala a João, diz assim: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as últimas obras são maiores que as primeiras. Nós não queremos ouvir isso, meus irmãos? Alguém aqui não quer ouvir Jesus falando isso para você? Eu conheço as tuas obras, eu conheço a sua fé. Ele nos conhece, Ele nos conhece. Eu quero ouvir disso. Eu sei, eu conheço a sua fé.
Eu estou morrendo de medo. Jesus conhece a sua fé. Confie nele. Busque ele. Pratique essa fé para que ela se desenvolva. E eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as últimas obras são maiores do que as primeiras. Esse é o resultado daquele que põe a fé em prática, a fé bíblica, que se projeta em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Ela não é uma fé que é um poder que eu tenho, porque é dom de Deus, ele me foi dado. O que eu posso é usar, praticar e desenvolver, mas ele me foi dado. A fé é um dom que me foi dado. Eu posso desenvolver, mas ela me foi dada. Não é um poder que eu tenho. O poder é sempre de Jesus. Ele é o objeto, o alvo. Vamos falar objeto, parece que objeto é um objeto. Não, é o alvo da minha fé. É o objetivo. Talvez a palavra objeto não seja adequada, mas é o objetivo. Ele é o alvo da minha fé. Eu tenho fé em Jesus. Eu não tenho fé, ponto. Eu tenho fé em Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele me deu fé e eu posso desenvolvê-la e aplicar nele. E ao fazer isso, faz-se verdade 1 João 5,4, que é o que eu gostaria de terminar a meditação dessa noite. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. O meu justo viverá pela fé. A fé é a vitória que vence o mundo. A vitória que vem do autor da fé. Através dele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque tu nos deste a fé. Tu és o autor e consumador dela e nos deu como um dom que devemos desenvolver e praticar. Um dom que nos conecta, ó Pai, ao teu poder, para que tu ajas na nossa vida e através da nossa vida para toda a tua igreja e também para o mundo. Possamos, ó Pai, sermos canais dessa bênção, que possamos ser realmente instrumentos para que outras pessoas possam desenvolver a fé. Possamos ser exemplos nesse aspecto, um exemplo de fé. Possamos ser realmente inclusos na galeria dos heróis da fé, como a tua palavra nos diz aqui. Tu conheces a nossa fé. Abençoa-nos, ó Pai, como corpo teu, como corpo de Cristo, em nome de quem oramos. Amém.